E aí, gente, voltando então, ó, eu apaguei aquele ali para não ficar muito poluído a imagem, tá? Então faltou a gente resolver esse exercício aqui, só para eu mostrar para vocês a função completa de como resolve, e depois a gente vai para as situações em seguida desse aqui, tá? Primeiro, a gente sabe que, das informações, se o meu A for menor que zero, a gente sabe que a parábola ela é voltada para baixo, logo assume um ponto máximo. Se o meu A for maior que zero, parábola voltada para cima e assume ali um ponto mínimo. Beleza, nós vamos resolver ela completa, tá? Primeiro, a gente sabe que para resolver, para saber qual que é o vértice da parábola, a gente precisa achar o x do vértice, que é o quê? Menos b dividido por 2a, e o y do vértice, que é o quê? Menos delta dividido por 4a. Só que para isso a gente precisa saber o valor do delta. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos resolver a equação, tá? Quem é o a aqui? Menos 1. Quem é o b? 4. Quem é o c? 5. Beleza? Muito bem. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem que é o b? 4. Então, vai ser 4 ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem que é o a? Menos 1. E o c? 5. Delta é igual. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Parou porque isso é uma multiplicação, é um número só, regra de sinal. Menos com menos mais, com menos, continua ficando, ó, menos com menos mais com mais. Beleza. 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. O delta aqui deu 36. Eu até pararia aqui se eu quisesse saber só o y do vértice. Mas como eu estou resolvendo ela completa, eu quero saber onde que ela vai cruzar o eixo x, tá? Então, nós vamos resolver ela completa. Ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Só lembrando que a maioria dos exercícios nem precisa fazer tudo isso. É que como eu estou explicando a função, eu quero que vocês aprendam do começo ao fim, tá? Vamos lá, menos b. Então, vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, aqui eu tenho menos 4, mais ou menos, o que é a raiz de 36? 6, dividido por 2 vezes menos 1, é menos 2, ó, porque mais com menos dá menos e 2 vezes 1 dá 2. O que eu faço agora? Separo, né? Eu tenho que encontrar o x1 e x2. Onde ela vai cruzar? Em 2x. Por que ela vai cruzar em 2x, professor? Porque o delta deu maior que zero. Se o delta deu positivo, eu tenho duas raízes diferentes. Lembra? Quem não lembra, aula anterior de função. Continua. Tá? Eu vou copiar tudo isso daqui, só que no meio eu vou pôr só o positivo. E no x2 eu vou copiar tudo isso aqui, só que no meio eu vou pôr só o negativo, tá? Eu devo 4 e tenho 6, eu fico com 2. Dividido por menos 2, ó, mais com menos dá menos. 2 dividido por 2, 1. Então, eu sei que em algum momento vai cruzar lá no eixo x no menos 1. No x2, devo 4 e devo 6, então eu devo 10. Dividido por menos 2, menos com menos mais, 10 dividido por 2, 5. Em algum momento, ela vai cruzar lá no eixo x, no ponto 5. Vamos achar agora aqui, ó, o ápice, ou seja, o vértice dessa parábola. Quem que é o menos b? É o menos 4. 2 vezes, quem que é o a? O a é menos 1. Continuando. Menos 4 dividido por 2 vezes 1 é menos 2. Menos com menos dá mais. 4 dividido por 2, 2. Agora, vamos ver o y do vértice. Menos delta, ou seja, menos 36. Lembrando que aqui é o menos delta, não é menos a raiz do delta, não. É o menos delta mesmo. Dividido por 4 vezes, quem é o valor do a? Menos 1.
Então, eu tenho menos 36 aqui, 4 vezes menos 1, menos 4. Menos com menos dá mais, 36 dividido por 4 dá 9. Aqui, ó, deixa eu colocar só desse lado, né? No meu gráfico da função, ele vai ficar o seguinte. A gente sabe que se o a ele é menor que zero, a parábola vai ser voltada para baixo. Tranquilo. Em que ponto, professor? Eu tenho aqui, ó, 2 do x do vértice e 9 do y do vértice. Então, eu tenho aqui, ó, ele vai partir daqui. E vai passar entre quais pontos? No menos 1 do x, lembrando que para o lado esquerdo é negativo, para o lado direito é positivo. E no 5 do x. Então, ele vai ficar assim, ó, mais ou menos, tá? Perfeito. Aí nós encontramos o gráfico da função do segundo grau. Tudo bem? Certo, gente? Tudo bem. O que nós vamos fazer agora? Situação problema, né? Vamos para situações problemas, que é aquilo que cai mesmo em concurso. Ó, essa é da banca GL Consultoria 2021, lá no município de Novo Horizonte. Vamos ler o que diz a questão. Ó, em certo dia, a temperatura média de uma cidade foi medida de hora em hora e anotada em uma tabela. Concluídas as anotações, um matemático verificou que tais temperaturas satisfaziam a função do segundo grau f de x menos 0,5x ao quadrado mais 3x menos 50. Com essa informação, é possível concluir que a temperatura máxima, ou seja, ele quer saber só o ponto máximo, viu, gente? Nesse caso aqui, eu não preciso achar o x1 e x2, porque ele não me interessa onde ele passa no eixo x. Eu só quero saber o ponto máximo. Só que para eu saber o ponto máximo, eu tenho que achar x do vértice e y do vértice. X do vértice é dado por menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. E é isso que nós vamos fazer. A única coisa é que nós vamos precisar encontrar o valor do delta e parar ali. Por quê? Porque é o delta que a gente precisa aqui, ó. Mais 13x menos 50. Vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Perfeito. Quem que é o b? 13. Então, vai ficar 13 ao quadrado menos 4 vezes. Quem que é o a? O a é menos 0,5. E o c é menos 50. Perfeito? O que é 13 ao quadrado? É 13 vezes 13, que dá 169. Estou fazendo rapidinho aqui, mas você pode fazer lá 13 vezes 13 para fazer a conta certinho, tá? É só para o vídeo não ficar muito longo. Parou. Por quê? Porque aqui eu tenho multiplicação em todos eles. Regra de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 4 vezes meio é 4 metades. 4 metades dá 2 inteiros. 2 inteiros vezes 50, 100. Delta é igual a 69. E, professor, não tem raiz de 69, mas nem interessa, né, gente? A gente não vai continuar essa conta, a gente só precisa do valor do delta aqui, ó. Beleza? Vamos lá. Menos b. Menos b é menos 13, dividido por 2 vezes o a, que é menos 0,5. Lembra que eu tenho duas metades aqui, né? Ó, 2 vezes a metade, então eu tenho um só negativo. Vai ficar menos 13 dividido por menos 1. Menos com menos mais. 13 dividido por 1, 13. Vamos achar o y do vértice, que é a altura? Vamos lá. Igual menos 69 dividido por 4 vezes o menos meio. Tudo bem? Menos 69 dividido por... Quanto que é 4 vezes metade? É menos 2, certo? Toda vez que você multiplica por meio, é só você dividir por 2. Menos com menos dá mais. Qual que é a metade de 69? 34,5. Pronto, nós já matamos a charada. Por quê? Se eu for colocar isso aqui, ó, num gráfico, tá? Eu vou lá no x, que é 13,
e vou lá no y, que é menos 34. Ele quer saber qual que é o ponto máximo, né? Ó, eu não sei aqui onde vai traçar, até porque o delta deu 69. Mas eu sei que o ponto máximo está aqui, ó, ele pertence ao eixo y, ou seja, 34,5. De boa, na lagoa? Tudo bem. Vamos para a segunda situação, essa é moleza, ó. Consulpan 2019. Observe atentamente a figura abaixo, a qual representa um gráfico da função ax² mais bx mais c. Antes da gente olhar a alternativa, o que a gente pode concluir só olhando o gráfico? Que nós temos um ponto mínimo. E se o ponto mínimo, ele é mínimo, significa que o meu A ele é maior que zero, porque a concavidade dele é voltada para cima. O que mais que a gente consegue descobrir? A gente consegue descobrir que o meu delta também... Opa, isso é igual não. O meu delta também é maior que zero. Como que você sabe que o delta é maior que zero, professor? Porque ele passa em dois valores x diferentes, tá? Então, sabendo disso, vamos para a alternativa. Alternativa A é positivo. Se o A é positivo, concavidade para cima está certo. Vamos ver o outro. B² menos 4ac é positivo. A gente não tem certeza. Por quê? Porque vamos supor que o meu B seja 2. Né? E aqui seja, por exemplo, 100 e aqui 200. Aí vai ficar 2 menos esse valor. Ele vai dar um delta negativo. Então, não tem como descobrir que o delta é positivo. No item C, ele tem um ponto máximo. Mentira, ó. Tem um ponto mínimo. C é negativo. Jamais. A parábola é voltada para baixo. Onde, criatura? Está para cima. A alternativa A é correta. Tá? Vamos para o exercício 3. Bom, essa é uma função do segundo grau incompleta, que é uma equação de segundo grau incompleta, que falta o termo C. Quando faltar o termo C, você põe ele como zero, tá? Mas vamos ler, ó. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, que dependendo do valor do coeficiente, né, do termo x², ou seja, ele está falando do coeficiente A, terá a concavidade voltada para cima ou para baixo. Um objeto ele é lançado obliquamente e sua trajetória é descrita em função tal, onde x representa a altura, aliás, onde y representa a altura e x o alcance. Então, se ele foi lançado aqui obliquamente, ó, né? Isso aqui é alcance, isso aqui é altura. Beleza. Ele quer saber qual é a altura máxima. Tá. Se nós temos que o A é negativo, a parábola é voltada para baixo e nós temos um ponto máximo. E a altura a gente vai encontrar através do y do vértice, que é delta dividido por 4a, menos delta dividido por 4a. Mas, para isso, precisamos resolver a equação. A equação é menos 5x² mais 40x mais ou menos zero, tanto faz, tá? Igual a zero. Tá? Esse aqui eu coloquei zero aqui, gente, porque é o termo C, beleza? Continuando, então, delta é igual b², 40², aqui eu vou ensinar uma regrinha para vocês, tá? Quando é número com zero. Menos 4 vezes o A, que é menos 5, vezes o C. Perfeito? Como aqui vai zerar, tanto faz ser mais 0 ou menos 0, porque vai zerar isso aqui mesmo, ó, um número vezes qualquer número vezes 0, vai dar 0. Tudo bem? O problema vai estar aqui, ó. O que é 40²? Quando tiver número 0, quando ele terminar em 0, você faz assim, ó. 4², 16. E aí você aumenta 2 zeros porque é ao quadrado. Tá? 1.600. Precisa ficar fazendo essa regra adicional? Vou fazer para vocês verem que não teria necessidade.
Menos com menos, mais com mais, continua sendo positivo. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 0, 0. Então, tanto faz ser positivo ou negativo aqui, tá? Eu sei que o delta deu 1.600. E é isso que eu preciso. Porque eu preciso saber o ponto máximo, que é o y. Y do vértice, então, é menos 1.600. Dividido por 4 vezes, quem é o A? Menos 5. Então, aqui eu tenho menos 1.600 dividido por menos, porque mais com menos dá menos. Por que você fez regra de sinal? Porque eles estão multiplicando. 4 vezes 5 dá 20. Para dividir isso aqui, ó, eu corto um zero. Quanto que é 160 dividido por 2? 80 metros. Perfeito? Pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Nós fizemos 3 situações. Não é difícil quando fala de equação de segundo grau de identificar, aliás, de função de segundo grau, de identificar, porque ele vai dar a função. Normalmente ele vai falar qual é a altura máxima, qual é a altura mínima, dada a função tal. Apareceu f de x ali, fio, função. Beleza? Então não é difícil de identificar. Espero que tenha gostado, deixa o like aí e bons estudos e até a próxima.